homem e a mulher que quiser ser grande tem que ter a coragem de dobrar o joelho. O homem e a mulher que quiser ser grande tem que ter coragem de dobrar os joelhos. Mas dobrar o joelho diante de quem? Que a grande questão é quem nós veneramos, quem nós reconhecemos poder sobre nós. A palavra de Deus hoje, o primeiro pensamento que eu queria compartilhar é exatamente esse, sobre essa adoração. No livro do Deuteronômio, a primeira leitura que nós encontramos, é muito bonito porque fala de uma história. Nós éramos peregrinos, errantes. E aí conta a história de um povo, e aí no final, a palavra de Deus diz assim, que eles se inclinaram e adoraram diante de Deus. Se inclinaram, baixaram sua cabeça diante de Deus. Para quê? Reconhecendo o seu agradecimento. Na vida, quantos de nós passamos a vida inteira nos lamentando das coisas erradas? Hoje, o convite que eu quero fazer, em primeiro lugar, é dobrar o joelho, baixar a cabeça e agradecer ao Senhor por tantas e tantas bênçãos. É dobrando o joelho, é reconhecendo a grandiosidade de Deus e saber que é dele que nós recebemos todas as graças, que deve ser o caminho para cada um de nós. Na leitura também do Evangelho fala do mesmo assunto. Quando é tentado, Jesus é tentado pelo Satanás. A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A pergunta que a gente faz é: nós dobramos o joelho hoje, na atual circunstância? Quando nós falamos dobrar o joelho, nós falamos da simbologia. Nós estamos baixando a cabeça para quem? A minha inteligência está sendo comandada por quem? Por ideologias? Os meus projetos estão sendo dominados por quem? As minhas atitudes. A quem eu estou adorando na atual circunstância? Nós poderemos dizer que muitas pessoas, em vez de dobrar o joelho diante de Deus e adorarem o Senhor, seu Deus, estão dobrando o joelho diante de ideologias, de pessoas, do dinheiro, do poder. E aí vai sucessivamente. Quantas e quantas pessoas nós olhamos na nossa realidade? Fanatismo por pessoas, fanatismo até por questão de times, colocando coisas acima de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de qualquer coisa. E quando nós adoramos o Senhor, nós nos sentimos livres de todas essas outras ideologias que podem escravizar. Quando eu dobro o meu joelho, eu agradeço ao Senhor, me sinto livre e me coloco acima de qualquer que seja essas ideologias, esses pontos que possam nos escravizar. Como nós acenamos, hoje, oficialmente, nós estamos celebrando a abertura da campanha da fraternidade de 2025 em nossa paróquia. A campanha da fraternidade de 2025 tem como tema central fraternidade e ecologia integral, com o lema: Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Deus criou o mundo e, quando olhou, viu que tudo era muito bom e entregou ao homem um convite. Nós diríamos um convite à sociedade a refletir sobre o cuidado da casa comum. É um momento de urgência, é um momento urgente que a sociedade, o mundo está sendo convidado diante desses desastres de climas ambiental. Fraternidade e a ecologia integral. Foi inspirada, essa campanha da fraternidade no Brasil foi inspirada pela celebração de marcos importantes da igreja e da sociedade global,
Ou seja, alguns acontecimentos levaram com que a Igreja do Brasil escolhesse esse tema, fraternidade e a ecologia integral. Primeiro, ele destacou os 10 anos da carta encíclica Laudato Si'. A carta Laudato Si' do Papa Francisco fala exatamente sobre a relação do homem com a natureza, a partir do canto das criaturas. Segundo, a partir da exortação apostólica Laudato Deus, que o Papa Francisco também publicou. Terceiro, a COP30, que vai acontecer, ocorrerá em Belém do Pará, sendo a primeira COP realizada na Amazônia. Além disso, eu estou dizendo que foram esses pontos que motivaram a Igreja do Brasil a colocar o tema da campanha da fraternidade desse ano. E vem uma coisa muito interessante, a celebração dos 800 anos da composição do Cânticos das Criaturas de São Francisco de Assis, quando Francisco de Assis louvado seja o Senhor pela água, louvado seja o Senhor pelo vento, louvado seja o Senhor por tudo. Então nós estamos celebrando os 800 anos do Canto das Criaturas e para completar o jubileu de 2025, 25 do jubileu do 2025, em que nós celebramos o jubileu da encarnação do Verbo, reforçando um olhar contemplativo e agradecido para a criação divina. Então nós colocamos assim 5 pontos que diríamos que foi daí que a Igreja do Brasil colocou esse tema. Não é uma invenção fora da realidade, mas diante desses pontos. Essas datas são convites para uma conversão integral que vai além do simples cuidado com a natureza. A ecologia integra propõe uma mudança profunda na relação do ser humano com o meio ambiente e consigo mesmo, compreendendo que tudo está interligado. A nossa própria vida, as nossas próprias atitudes estão interligados com o ambiente em que vivemos. A celebração dos 800 anos do Cântico das Criaturas, escrito por São Francisco de Assis, é tema central na proposta da campanha da Fraternidade 2025. O hino, que expressa o louvor e gratidão pela criação, serve como base para a abordagem contemplativa que a campanha sugere. São Francisco nos convida a ver o mundo não como um problema a ser resolvido, mas como um mistério que desperta louvor e gratidão. Isso nos leva a uma verdadeira conversão ecológica, onde o cuidado da criação passa a ser parte essencial da nossa espiritualidade. É esse contato com a natureza que a igreja quer convidar os seus fiéis a se extasiar, a contemplar e ao mesmo tempo a agradecer ao Senhor. A gente pergunta, qual foi a última vez que você parou para agradecer ao Senhor pela natureza? A campanha da Fraternidade 2025 que nós estamos celebrando nos traz algumas inovações importantes, especialmente no conceito da ecologia integral, que vai além da ecologia tradicional. Estamos falando de cuidar das cidades, do trabalho, da família, da espiritualidade. É o cuidado com a vida em todas as suas dimensões, em todas as suas áreas. Estamos em um decênio decisivo para o planeta. Estamos vivendo um momento decisivo para o planeta. Ou nos convertemos agora, ou enfrentaremos um colapso planetário. É só a gente abrir os olhos e acompanhar o noticiário daquilo que está acontecendo no mundo e também próximo de nós. Já vivemos os prenúncios disso nas grandes catástrofes que afetam o Brasil e o mundo. A conversão ecológica é urgente e não podemos mais ignorar os sinais da mãe natureza que dá os seus gritos.
Precisamos fazer com que as pessoas compreendam que o cuidado com a casa comum é uma responsabilidade teológica, espiritual e moral. Não se trata apenas de uma questão ambiental, mas de um chamado divino. Deus criou o mundo, nos deu o presente e disse, e viu que tudo era muito bom. Quem somos nós para destruir a beleza que Deus nos deu? A campanha da fraternidade, que nós estamos celebrando no ano 2025, propõe uma série de ações concretas que podem ser implementadas pelas comunidades, escolas, sociedade em geral. O que nós podemos fazer com pequenos gestos? Entre as sugestões estão o plantio de árvores nativas. Aí você diz assim, mas eu moro num apartamento, como é que eu vou plantar uma árvore? É uma reflexão, aqueles que podem. Foi muito bonito ontem, na abertura da campanha da fraternidade, quando o bispo resolveu entregar como símbolo para cada paróquia uma planta. É fácil derrubar, a grande questão é plantar. É como é bom fazer uma festa ou repousar sob a sombra de uma árvore, mas o homem deseja a sombra, mas ao mesmo tempo derruba as plantas. Como é bom ter um jardim. A pessoa, para não dar trabalho, derruba o jardim e joga cimento, e aí fica reclamando do calor que está atingindo a sua casa. Então esse é um convite que a igreja está fazendo. Por exemplo, essa questão da redução dos descartáveis. Nós estamos dando nossos primeiros passos. A Forania de Nazaré, quando faz as nossas festas de confraternização, estamos trabalhando para a gente não mais ficar usando um monte de copo descartável, um monte de prato descartável, e vai para onde tudo isso? Qual é os anos que vai durar para ser consumido ou destruído? Então, encontrar maneiras de evitar essas questões do descartável. Então, é tudo um problema de pequenas coisas. A grande questão é o que eu vou fazer. A campanha da fraternidade também destaca a interligação entre as crises ambientais e sociais, abordando o conceito de justiça socioambiental, assim como o Papa Francisco fez em Laudato Si'. A campanha trata a degradação ambiental e a pobreza como única crise. Como uma proposta profunda, transformadora, a campanha da Fraternidade 2025 se prepara para mobilizar a igreja e a sociedade brasileira a agir em prol da preservação da casa comum, oferecendo um caminho de fé e de esperança. Pequenos gestos podem ser feitos. Eu fico muito assim agradecido. Aqui muito perto de nós, o Frei Paulo Sérgio, aqui na nossa casa, ele separa as coisas, não é isso? Separa os plásticos, separa as garrafas, separa as coisas, depois ele leva lá, não sei aonde, ele está vendendo, não é? Não, ele leva para esses ambientes que recolhe e não é o ponto que é para jogar fora, é isso? Não é para jogar fora, não. Mas são pequenas coisas, ou seja, não é só simplesmente pegar e jogar fora. A gente lamenta profundamente que o Brasil não tem essa cultura da separação dos produtos descartáveis. E aí a gente joga tudo junto, joga no lixo e não imaginamos quantos prejuízos podem trazer. Eu vejo pequenas coisas. Às vezes nós fazemos uma festa, quando termina, a gente diz, quem foi que passou por aqui? Foi um monte de jumento ou foi de gente? Porque, sinceramente, pega a coisa e joga em qualquer lugar, sem se preocupar. Eu vejo, será que ele está pensando que tem uma pessoa atrás dele para recolher? Eu, da minha parte, faço pequenas coisas. Por exemplo, quando eu faço a procissão, não tem aquele pessoal distribuindo água? Tem gente que bebe água e joga no fora. Joga a garrafa no chão. São pequenas e pequenas coisas. Nós encerramos, eu acho que realmente um grande gesto de educação
saber colocar as coisas no devido lugar. Vou colocar só um exemplo para vocês, que foi uma das maiores vergonhas que eu já passei na vida sobre essa questão parece que está até na cultura, no desleixo brasileiro. Quando eu estudei na Europa, era muito jovem, conheci uma moça, era alemã. Eu conheci uma moça eu estudava línguas. Imagina, ela alemã, eu português, estudando italiano. E a gente saía juntos para passear, conhecer museu. Ela gostava muito de museu, e a gente saía junto para passear. Então quando ela falava para mim, ela traduzia para o italiano para poder entender o que significava. E aí a gente conversava assim, cada um com o seu dicionário. Um dia nós estávamos andando e ela simplesmente pegou uma balinha. Sabe a balinha, né? Pegou uma balinha e me deu. Você sabe o que eu fiz? Eu desenrolei a balinha, chupei a balinha e fiz o que com o papel? Joguei no chão. Vocês nem imaginam o que a menina fez. Nós caminhamos 2 passos, ela olhou, voltou, pegou o papelzinho, botou na bolsa. Na primeiro lugar que encontrou que tinha uma lata de lixo, ela abriu a bolsa, parou e jogou. Vocês queriam uma vergonha maior do que essa? Eu nunca mais joguei um papel no chão e nenhuma coisa. Às vezes eu evito tomar água na procissão se não tiver lugar para me jogar a garrafa. Portanto, é um tema. Por último, é um tema que a igreja está propondo. Eu sei que tem pessoas que reagem. Mas a igreja deve se cuidar, deve se preocupar só com o espiritual. Manter os olhos fixos no Senhor é espiritualidade. Mas não esquecer que na espiritualidade, manter os olhos no transcendente, mas não esquecer que os nossos pés estão caminhando pela terra. E nós precisamos dessas coisas. Portanto, pare com essa besteira. Se você ficar falando mal da igreja, é melhor você ficar calado, porque a igreja está tentando ajudar as pessoas a tomarem consciência da realidade em que nós estamos vivendo. Portanto, meus caríssimos, de vez em quando, durante esse período da quaresma, virá o assunto, campanha da fraternidade, sobre a ecologia, fraternidade e ecologia integral. Deus viu que tudo era muito bom. Vamos só repetir. Qual é o tema da campanha da fraternidade desse ano? Qual é o lema? Teve gente que não aprendeu, mas pelo menos o tema vamos aprender. Eu vou repetir. O tema da campanha da fraternidade 2025 tem fraternidade e ecologia integral. Qual é o tema? O lema, Deus viu que tudo era muito bom. Qual é o lema? Deus viu que tudo era muito bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.